Olá amigos, sejam muito bem-vindos. Nós iniciamos com este vídeo a nossa playlist de estudos do Novo Testamento. O objetivo é de estudar de maneira não necessariamente cronológica as passagens e os eventos da vida de Jesus, né, relatados por Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós vamos não necessariamente fazer estudos exegéticos, né, de aprofundamento teológico ou algo do tipo. O nosso objetivo é estudar estas passagens e entender, com a ajuda da doutrina espírita e das obras espíritas, de que modo estes eventos podem contribuir para o nosso crescimento pessoal, para o nosso entendimento da nossa própria vida, e como nós podemos aplicar, com a ajuda da doutrina espírita, como nós podemos entender a mensagem de Jesus de modo a trazê-la para a realidade da nossa vida, concretamente. Então, hoje nós vamos iniciar com um estudo que é aquele no qual Jesus e Pedro andam sobre a água, né? Então, este texto está no Evangelho de São Mateus, capítulo 14, entre os versos 22 e 36. O texto diz o seguinte, é um texto breve. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, mais ou menos aí entre 3 e 6 horas da manhã, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região. E lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Meus caros amigos, esta é uma das passagens mais tocantes, né, do Evangelho, porque nós temos, eu gosto muito dessa passagem porque nós lembramos sempre, né, o momento de fraqueza de Simão Pedro, no momento em que ele, interrogado pela serviçal do templo, nega Jesus, e nós temos sempre a impressão de olhar para um homem que tinha certas fraquezas, mas na verdade nós olhamos para alguém exatamente como nós, com uma exceção, né? Ele tinha uma fé que era 30 mil vezes maior que a nossa. Porque no momento em que Jesus diz venha, ele sai do barco e vai. Agora você se imagina numa noite escura, num barco chacoalhado pela tempestade, vendo alguém que você não consegue ver direito,
que não identifica direito, você o desafia, ele diz venha, e você se imagina saindo de um barco e pisando nas águas e indo na direção dele? Eu imagino que não, né? Então, nós aí neste momento temos uma fé extraordinária, né? Simão Pedro dá amostras de uma fé extraordinária. Esta passagem, ela é repleta de símbolos, repleta de lições, né? A primeira coisa é que nós temos que atravessar o lago, né? Nós temos que atravessar o lago da vida. E o lago da vida, ele tem momentos de calmaria, de tranquilidade, ele tem momentos de paz, e há momentos em que as águas e os ventos sacodem a nossa vida. Então, a travessia do lago é a travessia da vida, né? Nós nascemos, e entre o início da travessia, que é o nosso nascimento, e o final da travessia, que é o nosso desencarne, podem se passar muitas coisas boas, muitas coisas agradáveis, mas podemos também viver momentos de profunda tormenta, né? De tempestades profundas na nossa alma, na nossa vida, nos nossos negócios. E a travessia pode ser muitas vezes perigosa, né? Principalmente quando nós estamos atravessando e o Cristo não está conosco. Então notem que esse é outro símbolo muito precioso, né? Mas o Cristo vem até nós. Nos momentos de desespero, nos momentos o barco começava a ser ameaçado, os discípulos estavam entrando em pânico, aquela era a família de Jesus, né? Como nós todos somos a família dele. E ele, nos momentos em que nos vê em sofrimento, em dificuldade, ele vem até nós. Ele vem. Ele caminha sobre as águas e vem até nós. E as tempestades vão vir nas nossas vidas. De qualquer forma, nós vamos enfrentá-las, né? Mas o Cristo responde, ele vem até nós em meio à tempestade. E é interessante que, vindo até nós, ele vai nos lançar essa primeira mensagem, né? Tenham calma, sou eu. Não entre em pânico. Sou eu, sou o mestre, aquele que, se você ouvir, pode te guiar na travessia. Tenham calma, fiquem calmos, né? Então, não basta ver Jesus em meio à tempestade, isso também é um símbolo muito importante, muito bonito, né? Você, no meio das tempestades, muitas vezes, imaginemos a depressão como uma tempestade. Imaginemos os nossos negócios passando por dificuldades financeiras. Imaginemos a doença de um familiar querido ou a perda de um familiar querido. Todas essas são tempestades. Mas se num momento de tempestade você procurar o Cristo, você vai vê-lo no meio da tempestade. Você vai conseguir achá-lo no meio da tempestade. E é esse um dos nossos problemas, porque no meio das tempestades nós entramos em pânico. E esse não é o momento para entrar em pânico. É o momento para se acalmar, né? E procurar o Cristo, procurar a voz do Cristo no meio da tempestade. Porque quando ele diz venha para Simão Pedro, ele está dizendo venha na minha direção. Eu mostro o caminho. Me siga e você atravessa. Você vai conseguir atravessar. Então a mensagem ela é muito, muito sugestiva, muito bonita, porque o que não falta nas nossas vidas são momentos de tempestade, né? Períodos às vezes longos de tempestade, no qual nós precisamos olhar e descobrir o Cristo. É muito difícil, porque quando nós acreditamos que não há ajuda, não há socorro e que nós não temos nenhum recurso, não temos a quem recorrer, nós corremos o risco de afundar, né? Então é preciso tomar muito cuidado nesses momentos. É no momento em que a tempestade está no auge, em que as coisas estão aparentemente difíceis, em que nós temos a sensação de que tudo vai se perder, que nós temos que nos entregar verdadeiramente ao Cristo.
Então, Simão Pedro, naquele momento, identifica o Mestre. Essa é a primeira coisa, nós devemos identificá-lo. A segunda coisa é que nós devemos ouvi-lo, nós devemos prestar atenção. Todo o ruído dos outros, todo o barulho da tempestade, mas nós devemos procurar a voz do Mestre. E o terceiro elemento é que nós devemos fazer aquilo que ele nos diz. E quando ele fala para Simão Pedro, venha, com aquela mensagem, com aquela palavra, não, ele fecha Simão Pedro num circuito mental quase hipnótico, né? Porque Simão Pedro, ele amava Jesus. E se aquele era o Mestre, ele sabia que podia confiar plenamente nele, absolutamente nele. Ele não tinha dúvidas disso. Ele já havia visto coisas o suficiente para saber que aquele homem diante dele tinha que ser obedecido. E quando Jesus diz, venha, ele fala aquilo com uma carga magnética tal que Simão Pedro sente dentro dele, em cada célula dele, ele sente o poder que havia naquele homem. Mas Jesus comunica a ele o poder que ele próprio, Simão Pedro, tinha. Porque Jesus não fez outra coisa que não fosse, né, despertar nos próprios apóstolos as capacidades espirituais que eles já tinham latente neles. A capacidade de curar, a capacidade de fazer os chamados milagres, né, de ressuscitar os mortos, de curar as pessoas. Era a capacidade magnética, mediúnica, né, anímico-mediúnica que ele despertou nesses discípulos. E quando ele diz a Simão Pedro, venha, aquela palavra sai com uma carga tal de autoridade, de poder, que Simão Pedro, num circuito fechado com o Mestre, se movimenta, ignora a tempestade, ignora a gritaria e sai do barco e começa a andar na direção de Jesus. Então isto é de uma beleza extraordinária, porque é o Mestre dizendo, não importa a proporção da tempestade, se você fechar o circuito mental comigo, você atravessa, não importa qual tempestade. E você vai descobrir poderes em você que você sequer suspeita que tem. Mas para isso é preciso fechar o circuito, é ver o Mestre e não desviar os olhos do Mestre. Porque o que acontece no momento em que Simão Pedro desvia os olhos do Mestre? Ele começa a afundar. E é isso que se passa na nossa vida em muitos momentos. Quando nós desviamos a atenção do Mestre, nós começamos a afundar. Quando nós nos afastamos do Evangelho, quando nós nos afastamos da doutrina, quando nós começamos a nos distanciar daquilo que é importante, que guia as nossas vidas, nós corremos o risco de afundar. E aí Simão Pedro dá um exemplo, um segundo exemplo, nós olhamos a oscilação dele, mas a oscilação dele é normal, porque o mundo nos chama a atenção o tempo todo. Então, o que se passa ali com Simão Pedro é o que se passa conosco. Quantos de nós deixamos as nossas atividades distraídos por coisas bobas às vezes? E Simão Pedro vê os raios, vê os ventos, e ele se dá conta que está no meio do oceano, ele vê aquela massa de água imensa, escura diante dele, debaixo dele, e os ventos que chacoalham tudo aquilo, e ele de repente perde a sintonia com o Mestre. E ele começa a afundar. E aí ele dá um segundo exemplo de fé, porque vai haver momentos em que nós vamos descuidar. E nesses momentos nós afundamos, corremos o risco de afundar e de cometer erros, de fazer besteiras, de nos desviarmos do caminho. Mas Simão Pedro nos dá um segundo exemplo muito importante, porque ele tem a humildade de dizer, Senhor, salva-me. E se nós fizermos a mesma coisa, Jesus estende a mão, segura a nossa mão e nos tira da água turbulenta. Então Simão Pedro grita com fé naquele momento, Senhor, salva-me. Ele oscilou, sim, ele teve um momento de oscilação, ele prestou atenção em outra coisa, aquilo o afetou, ele estava realizando um fato extraordinário e ele desviou a atenção. Quantas pessoas estão construindo obras belíssimas, trabalhos espirituais belíssimos, e de repente começam a prestar atenção
no companheiro que foi ingrato, na pessoa que não soube dizer, fazer um elogio, no companheiro que virou as costas e foi embora sem dar explicações. Quantos de nós, às vezes, por desatenções desse tipo, deixamos o trabalho, deixamos a obra mais importante, a obra maravilhosa que estamos realizando, né? Como Simão Pedro caminhando sobre as águas naquele momento. Muitos de nós, se estivermos fechados, né, no circuito de Jesus, não nos daremos conta de que estamos fazendo algo maravilhoso. Mas esse trabalhinho que nós fazemos, ir aplicar passe nas pessoas, no centro espírita, educar as crianças, educar os jovens, né, levar a boa palavra, receber os amigos necessitados, todo esse trabalho, né, é o nosso modo de fazer a nossa obra maravilhosa, o nosso trabalho com Jesus. Mas é preciso fechar o circuito mental com ele, né? É preciso estar na sintonia dele, olhar para ele, não perder de vista o Senhor, porque senão os ventos nos assustam e nós corremos o risco de afundar. Jesus estende a mão para Simão Pedro e Jesus o busca. Mas note que Simão Pedro grita pelo Senhor. E se nós erramos, se nós falhamos, se nós esquecemos os nossos deveres e percebemos isso, né, se depois de um erro nós caímos num processo de culpa ou de sofrimento moral, nada disso ajuda. O que nós precisamos fazer é gritar por Jesus. E grite literalmente se for necessário: Senhor, salva-me. E se você fizer isso com sinceridade profunda e confiança absoluta no Mestre, ele te salva. Ele salva. Não tem hesitação. Não tem dúvida sobre isso. Ele nos salva. Então é muito bonito, porque quando eles entram no barco, a ventania calma. Quando você traz Jesus para a tua embarcação, os ventos se acalmam. É muito interessante essa imagem, é muito bonita, porque quando nós trazemos o Mestre para a nossa vida muda. A nossa vida toma um outro formato, toma uma outra dimensão. E o texto é belíssimo, né? Porque eles vão celebrar aquele evento todo dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Mas é lógico, né? Eles estão vendo ali algo que quantos olhos humanos puderam ver. Eles contemplaram coisas que pouquíssimos olhos humanos puderam contemplar, né? Eles estão diante de um evento de natureza extraordinária. Um homem, Deus, que mostra ali todo o poder que ele tinha sobre os elementos, sobre o próprio corpo, sobre a situação, né? O que mostra que tudo que Jesus viveu foi simplesmente um ato de amor por nós, porque ele poderia simplesmente ter escapado daquela cruz a hora que ele quisesse. Ele poderia ter evitado todo o sofrimento, ele poderia ter vivido da maneira que ele quisesse, mas ele vive entre nós, aceita as nossas regras, se submete às nossas normas, mas ele nos mostra o tempo todo que nós somos filhos de Deus. E o texto termina dizendo que depois que eles terminam a travessia e chegam em Genezaré, e o mar da Galileia é um mar enorme, né? Imenso, de muitos quilômetros. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, eles espalham a notícia e eles trazem os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocaram foram curados. Então este é o terceiro exemplo de grande fé que é dado nesta passagem. Eles suplicavam de tocar o seu manto, né, a parte externa, né, que fica sobre a túnica e que normalmente esvoaçava, que pudessem tocar na borda do seu manto. Então, meus amigos, o texto é de uma profundidade imensa, porque nos convida a atos de fé. Diante do Cristo não há hesitações. Esses homens e mulheres que o procuravam sabiam, eles conheciam o Mestre, eles já o tinham visto em ação. Eles sabiam que um poder imenso escapava de cada poro do corpo dele,
que cada palavra que ele dizia tinha uma força extraordinária, ao ponto de fazer um homem sair de um barco em plena noite de tempestade e caminhar até ele, né? Então, só alguém com muito poder pode fazer isso. E a nossa mensagem nessa passagem do Evangelho, a mensagem que fica é: não hesite, né? Quando estiver no meio da tempestade, confie absolutamente no Cristo. Entregue-se a Ele, confie nele, aceite o que Ele diz, aceite o chamado dele, aceite a direção que Ele te mostra, e você conseguirá atravessar, fazer a travessia em segurança. Então, são exemplos de uma grande fé, né? O que nós vemos nessa passagem. Os dois momentos de Simão e os momentos destas pessoas que procuram Jesus para apenas tocar a borda do seu manto. E notem que eles vão dizer: e todos os que nele tocaram foram curados. Então nós estamos diante de alguém que era uma fonte poderosa, né? Era um sol de grande energia espiritual. Que o fato de tocar a barra do seu manto era capaz de curar as mais diversas doenças, porque saía dele uma energia extremamente poderosa. Então, amigos, nós temos que começar a mudar a nossa perspectiva de vida, né? Sintonia com Cristo, manter o olhar fixo nele, não desviar a atenção, né? Ter fé absoluta no Mestre, que vem até nós no meio da noite e no meio das tempestades. Então, notem que esta é uma passagem do Evangelho que tem uma quantidade de reflexões muito bonitas, né, e muito profundas sobre a fé, sobre a nossa forma de enfrentar os problemas, de enfrentar as dificuldades. E a doutrina espírita nos traz uma compreensão muito ampla destes eventos. Mas o mais bonito é que daqui a um ano, se nós voltarmos a falar desta passagem, nós voltaremos e veremos aspectos que hoje nós não estamos vendo. Porque o Evangelho, né, e nós finalizamos aqui, o Evangelho ele tem essa profundidade que parece feita de camadas, né? Muitas vezes, há pessoas que veem uma camada e há outras que conseguem ver camadas mais internas, porque isso depende da nossa evolução, da nossa vivência espiritual, das nossas experiências, dos nossos sofrimentos, dos nossos estudos. E isso tudo vai influenciar a forma como nós lemos e entendemos o Evangelho. Mas essa passagem que nós hoje discutimos com vocês é uma passagem que nós propomos aqui a reflexão, mas você mesmo pode tirar muita coisa dela que eu talvez não tenha visto hoje, né? No nosso comentário eu não abordei, eu não vi. E isso deve ser o quê? Deve ser um exercício para nós. Estude essa passagem, leia a passagem, né? Como nós indicamos, está lá no capítulo 14 de São Mateus, entre 22 e 36, os versículos. Então leia você mesmo e guarde essa passagem na sua cabeça como meditação. Então, a cada semana nós vamos propor, né, uma nova passagem e você pode guardar aquilo, refletir, guardar aquela mensagem com você para ir, né, meditando naquela passagem. E você mesmo vai descobrir, né, a profundidade que tem tudo isso, e a partir do que nós falamos e da sua meditação e do texto evangélico, você vai trazer para a sua vida elementos que vão ajudá-lo a enfrentar, né, as prováveis tempestades que você pode estar enfrentando agora. Era isso que nós tínhamos como reflexão para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e eu os convido, né, para estarem conosco no próximo vídeo de Estudando o Novo Testamento. Um grande abraço, um abraço fraterno e que Deus proteja e abençoe a todos nós. Até a próxima.